a palavra, senador. Que era sobre o mesmo assunto, senhor presidente. Poderíamos ter economizado isso, que o item 30, o requerimento 270, padece do mesmo vício e que ela poderia também se manifestar sobre a retirada, porque está comprometido pela mesma razão, carecendo de fundamento para a sua aprovação. Senador, era nesse sentido. É porque nós estamos seguindo convite e convocação. Ainda não chegamos na transferência de sentido. Senhor presidente, nós estamos tratando de pauta. Senhor presidente, eu sei, é a mesma pessoa, é o mesmo objeto. Eu vou fazer essa presidência vai solicitar manifestação de transferência de sigilo nominal para o proponente. No momento oportuno, a senadora Soraya Tronic vai falar que vai retirar ou não vai retirar. Agora é convocação. Ela retirou a convocação e está convocada. Senhor presidente, ela falou e agora a oposição vai falar. Nós estamos no mesmo Foi retirado o requerimento, mas senador. Eu posso falar, retirou isso, senhor presidente. Você não quer me dar a palavra? Eu tô seguindo. Eu tô dentro do regimento. Um fala e o outro fala. Tiro o 270 também. A senadora está retirada. Tá bom. Mas é o assunto que está posto. O senhor não vai me dar a palavra? Por que o senhor não vai me dar a palavra? Agora, quando eu mudar o assunto, eu vou, não é mudar o assunto, porque nós estamos desse assunto. Nós estamos aqui num procedimento, senador Magno. Senhor presidente. Isso é regimental. Discurso político, senhor presidente. Não. Isso é regimental, isso é Todo discurso mundo político. teve o espaço, senador Rogério, por favor. Isso é regimental, o senhor senador contará. Anuncie o requerimento. Mas Vossa Excelência não vai me dar a palavra? Mas o senhor está dentro do escopo, ainda não encerrou, ela retirou, mas eu quero falar sobre o assunto. Qual o problema? Está prejudicado o tema, senhor. Não está prejudicado. Vossa Excelência é sede do regimento interno. O regimento interno não fala que o senhor tem o direito de exceder. O senhor tem que me dar a palavra. Eu estou dentro do regimento interno. E Vossa Excelência conhece o regimento interno. Vossa Excelência é um homem inteligente. Eu estou falando, senador, que para a gente ter uma coerência nos fatos. Mas é isso que eu estou lhe pedindo, coerência. Se foi retirado o requerimento, nós não estamos nem debatendo o mérito disso. Eu quero. É o assunto. É o enfrentamento político, senhor presidente. Essa comissão é uma comissão política. Senador Magno Malta, não, querido, com todo respeito, eu quero falar. Eu não sou suplente. Com a palavra, senador. Sou senador. Fala, senador Magno. Pode falar. E eu ia cooperar com a fala do senador Alessandro. Não existe esse rife. Ainda bem, todos nós pertencemos à CPMI do INSS. Todos nós estamos na sala cofre com os documentos. Não existe esse rife, não está dentro do escopo para qual essa CPI foi formada. Crime organizado. Por exemplo, tem um requerimento meu aqui para convocar Fernandinho Beiramar, para convocar Marcola, para convocar Massinho VP, que é realmente quem entende e comanda o crime organizado e que está infiltrado na vida política brasileira. Não foi colocado para ser votado. Por exemplo, o senador Alessandro, quando fez a convocação da mulher de Alexandre de Moraes, eu havia feito um requerimento antes. Ele a pensou no dele e votaram. Eu podia estar dividindo esse fardo, porque estão dizendo que vão processar ele. Processar por quê? Com um assunto que está no ar, um assunto que está de fala, né? Eu queria que Vossa Excelência tivesse, pelo menos, lido o meu nome, que eu entrar no processo com Vossa Excelência junto. E vamos apanhar junto e vamos brigar junto. Vamos brigar junto. Agora, uma pauta completamente política. Essa pauta da reunião de hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Isso aqui não tem nada a ver com nada, não tem lé com cré. Onde é que está o Fernandinho Beiramar? Que ninguém convoca. Vossa Excelência vai colocar o meu requerimento lá do Espírito Santo, do delegado que foi afastado, porque a Polícia Federal pediu para investigar o governador, porque o governador ligou para o Macário Júdice, que vazou a operação do Rio de Janeiro para o crime organizado. O governador pedindo a ele ajuda para livrar e salvar um prefeito corrupto de Montanha. E ele fez isso. E depois ele deu troco pedindo para o governador uma ajuda e um delegado, aliás, Marco Duval, corajoso, que veio a público, parabéns ao delegado, e colocou tudo. Tem um requerimento meu para trazer o delegado aqui.
Vamos votar também. Então não tem na pauta nada da oposição. É um enfrentamento político. Para dizer, quebramos o sigilo de Michele Bolsonaro. Isso está se arrequentado. O Cid já fez a delação dele. Não foi uma delação. Que a gente sabe, quem entende, que delação você fala dos seus crimes. E aí, dentro dos seus crimes, se tiver outras pessoas em um entorno, começa a pegar todo mundo. O que Cid fez foi um comportamento de X9. Ele não é delator, ele é um caguete. Um X9. Então, Cid, essa matéria velha para atingir Michele, que está cuidando do marido, fragilizada emocionalmente, mas essa gente não tem sentimento. Essa gente não tem empatia. Então tá lá, Michele, cuidando de Bolsonaro, morrendo aos poucos, sendo morto por esse sistema desgraçado, de perversos. E tá lá, atrás, requentando coisa velha de Michele Bolsonaro. Tenha paciência, a sociedade não é tola, a sociedade não é burra. Vamos pro processo eleitoral normal, dizer à sociedade o que pensamos e o que queremos. E põe, pelo amor de Deus, os meus requerimentos, convocando Fernando da Costa Beiramar, Marcinho VP, que é quem conhece de entranha de política, com os políticos, Marcola, que comanda tudo, organização criminosa, que inclusive está sendo protegida pelo Lula, para não se tornar organização terrorista, pelo amor de Deus. Então, foi de bom tom, senadora Soraya, que deve estar me ouvindo, Vossa Excelência ter retirado, porque realmente não está nos rifes lá no cofre, porque todos nós estamos trabalhando muito e sabemos o nome de quem está e de quem não está. E encerro dizendo ao senador Alessandro que você devia ter falado meu nome para eu ajudar você a carregar os sacos de cimento, rapaz. Estão botando 2 sacos de cimento nas suas costas. Vossa Excelência não se preocupe que eu vou transferir para o senhor o processo, caso ele aconteça. Não, eu quero ser seu... Me põe no processo como seu... Como é que é? Como testemunha sua. Obrigado. Anuncio o requerimento 253, que é do pedido do relator senador Alessandro Vieira, requer seja prestado pelo senhor presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Ascioli, informações de identificação completa dos beneficiários fiscais de fundos de investimentos exclusivos restritos vinculados, geridos e administrados do Banco Master ou pela REAG. Consulto se há consenso para que votamos esse requerimento. Com a palavra, relator. Me permita apenas pedir uma retificação do conteúdo, para que se inclua onde se lê CVM, se leia também Banco Central, Receita Federal e Ambima. Banco Central, Receita Federal e Ambima. Por quê? Porque um desafio imenso nesse trabalho de identificação desse fluxo de lavagem de dinheiro é chegar ao beneficiário final. Perfeito. E existe um vácuo legislativo, inclusive tem projeto nosso aprovado já em tramitação nessa casa, aprovado já na comissão, que tenta deixar mais claro para a fiscalização isso. Quem é o beneficiário final? Porque hoje você usa várias camadas de fundos para ocultar o verdadeiro destino e o verdadeiro dono do dinheiro. Então, por isso é melhor ampliar o alcance e peço a compreensão dos colegas. Está incluído, solicito, algum senador quer destacar essa solicitação de informação? Senhores senadores e senadoras, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento de informação, requerimento 253 do relator senador Alessandro Vieira. Vamos começar a deliberação de transferência de sigilo. Anuncio os itens 218, senador Humberto Costa, requerimento 218, senador Humberto Costa, 221, senador Humberto Costa, 223, senador Humberto Costa, 224, senador Humberto Costa, 227, senador Humberto Costa, 246, senador Sérgio Moro, 254, senador Humberto Costa, 255, senador Humberto Costa, 257, senador Humberto Costa, 259, senador Humberto Costa, 260, senador Humberto Costa, 261, senador Humberto Costa. 261 está retirado. 263, senadora Soraya Trognick. 270 também está retirado? Está retirado, 270. 272, senador Humberto Costa. 273, senador Humberto Costa. Está retirado, 273. 276, senador Humberto Costa. 277, senador Rogério. Está retirado o senador 277 e está retirado 278 a pedido do senador Rogério Carvalho. Consulto quais desses itens há a manifestação de destaque para votação nominal. Pois não, senador. Presidente, mais uma vez aqui,
a gente vê o governo tentando investigar algumas figuras políticas da Bahia. João Roma, Antônio Carlos Magalhães. Olha, para nós sermos corretos, precisamos investigar então o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, porque o Banco Master, isso tem sido amplamente divulgado pela imprensa, começou a ser favorecido pelo Cred Sexta, lá da Bahia, que era um programa do governo do estado na época do Rui Costa, e com peculiaridades, porque lhe foi dado exclusividade para o consignado dos servidores da Bahia. Do outro lado, foi proibido a portabilidade, o que os servidores em outros locais têm para procurar taxas menores. Então, eu apresentei 2 requerimentos que Vossa Excelência segue o seu procedimento e não colocou, mas eu queria pedir apenas, então, o compromisso de serem incluídos na próxima sessão, já que vamos fazer uma investigação completa e, na Bahia, o cerne, me parece, tem que ser as relações do governo da Bahia, do governo do estado da Bahia, com o Banco Master. Mas em relação ao João Roma... Quais são os requerimentos que o senhor quer destacar? Quero destaque aqui. O requerimento 218 foi retirado? Não. Então está destacado, tá destacado 218. Qual outro requerimento? 223. 223 destacado. O 227. 227 destacado. E o 257. 257 está destacado. Outros 200, requerimentos. 221, senhor presidente. 221 está destacado. Ô, presidente, só para fazer o questionamento à mesa, o 257 tem o mesmo teor do requerimento... O mesmo teor não, se refere à mesma pessoa do requerimento 7, salvo engano, do requerimento 6. Se essa retirada de pauta não poderia ser já feita pelo 257, seguindo a mesma lógica, né, e a analogia que foi feita com a retirada do... Esse requerimento, a retirada, eu vou consultar ao proponente, que é o senador Humberto Costa. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer a votação. Eu consulto que, à exceção dos requerimentos 218, 221, 223, 227, 257, esses estão destacados. Os demais podemos votar em bloco. Os senadores e senadoras que concordam... Pois não, senador? Apenas, Vossa Excelência disse agora há pouco, quebra de sigilo. Transferência de dados. Transferência de sigilo. Me parece que a CPI acabou sendo chocada com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eu não tenho divergência de mérito em relação aos demais requerimentos. Mas, em se tratando de quebra de sigilo, apenas estou fazendo um alerta aqui para a gente não ser novamente surpreendido ou com a seletividade. Porque se uma situação chega ao Supremo e aí há uma suspensão, suspende-se o procedimento da CPI porque não adotou o rito da individualização, da fundamentação, da justa causa, da pertinência, enfim. Eu acho que, no caso das quebras de sigilo, nós precisamos ter essa cautela para não ter como consequência, de repente, decisões que vão acabar por desmontando aquilo que a CPI está fazendo. Não estou entrando no mérito dos demais porque não tenho divergência. Agora, do ponto de vista do proveito daquilo que nós estamos fazendo. Eu consulto se não seria um caminho melhor para a gente suprir essa possível alegação de que não foi feita a deliberação individualizada por quebra de transferência de sigilo, se nesses que não foram destacados, nós procedêssemos a uma apenas votação nominal deles todos.
Não sei se eu me fiz entender. Me permite. Eu acho que supriria isso, porque ganharia tempo. Por que eu vou abrir? Se não há destaque desse requerimento, a gente abre uma votação única para todos esses que foram, uma votação nominal para todos esses que há consenso na deliberação de transferência de sigilo. Senhor presidente, o senhor me permite uma colaboração, porque é tema importantíssimo para a autonomia do Poder Legislativo. O que refere o senador Marcos Rogério e a advocacia do Senado também referiu, é lastreado na decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que suspendeu quebras de sigilo sob a alegação de que o rito de votação em bloco não contemplaria a individualização, a fundamentação. É evidentemente uma decisão arbitrária, abusiva, equivocada, inconstitucional, que serviu à utilização política, mais uma vez, da nossa Suprema Corte. Então, para que quem nos acompanhe, para os colegas terem muito bem assentado o que estamos fazendo passo a passo. Quebra de sigilo tem que ser individualizada, tem que ser fundamentada, justificada, ela é uma medida extrema. Onde se dá essa justificativa? No requerimento. Assim como acontece no judiciário. Eu desconheço, 25 anos esse ano como delegado de polícia, eu desconheço que alguém em algum processo criminal faça solicitações um a um, telefone por telefone, um requerimento para cada telefone, aí o juiz vai dar um despacho para cada telefone. Isso chega a ser um limite, uma agressão à inteligência do brasileiro. Nós temos ministros na nossa Suprema Corte que diuturnamente agridem a inteligência do brasileiro. Não é razoável. Agora, creio, senhor presidente, que não há maiores prejuízos em se fazer esse teatro de aprovação individualizada, porque é um teatro. Rito de votação, quem decide é o parlamento. E na decisão do próprio ministro Dino, ele reconhece. Mas tira da cabeça um critério, porque ele precisava, naquele momento, suspender aquela quebra. Isso assim... Senador Magno Malta, e desculpe me alongar, presidente, nós temos uma pauta extensa e uma testemunha muito importante para ser ouvida, mas algumas coisas a gente tem que colocar às claras. Esse roteiro de tensionamento entre os poderes há muito tempo ultrapassou o razoável e o constitucional. A conduta é abusiva. Se decide em algum gabinete fechado, não sabe em que circunstâncias, quem pode e quem não pode ser investigado, quem deve e quem não deve ser investigado, o que não é compatível com a República. E aí vamos começar aqui a decidir. A gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, como diz no popular, dando cumprimento a decisões que não se sustentam, ou vamos realmente nos investir da autoridade que o povo nos concedeu, os nossos estados, e fazer valer o que está na Constituição. Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes típicos de investigação. Não há dúvida com relação a isso. Todos os pedidos que não estão fundamentados, o presidente, a equipe dele, nós todos, eu como relator, a gente tem feito o cuidado e acabamos de fazer isso aqui há instantes atrás. Olha, esse pedido não está fundamentado. Ele vai tomar uma pancada na justiça. Retira, refaz. E os colegas compreendem. Agora, essa questão de rito de votação é um escárnio. É um escárnio. Então, presidente, pela ordem, rapidamente. Só um minuto, senador. O andamento. Eu só queria assim, deixar claro para os senhores e colegas senadores que eu respeito muito também o rito dessa casa. Eu também acho totalmente desnecessário, uma vez que há consenso. Um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade. Os requerimentos foram publicizados, a pauta foi publicizada, teve ali, eu estou consultando, enquanto presidente, quais são os requerimentos que querem destacar, porque há divergência, a gente faz a votação nominal. Eu só estou consultando porque eu parto muito da democracia. Se os colegas falarem, por mim, a votação nesses que foram destacados, os demais, a votação é simbólica e aprova-se em globo. Agora, se os colegas entenderem que é prudente ou querem fazer essa votação nominal daqueles que não tem divergência, uma única votação nominal, eu também me submeto. Mas se for depender da minha posição enquanto presidente, eu acho que já está suprido, porque todos os senadores aqui presentes estão exercendo o seu direito de destacar ou não um determinado requerimento. E se
não há o destaque do requerimento, pressupõe a admissibilidade da votação em globo de voto simbólica. Eu queria apenas para... Desculpa, porque... Apenas para consignar, eu trouxe esse assunto aqui para ficar consignado na CPI, porque esse caso aconteceu na CPMI do INSS, e é um absurdo. Assiste a razão a fala do relator nesse caso, e é o meu entendimento também. Nós sempre trabalhamos assim no âmbito das CPIs. Então não pode haver conveniência. Quando é conveniente para o fundamento é esse. Ou seja, desmonta, deslegitima o papel da CPI. Então eu concordo com o encaminhamento do relator, e se Vossa Excelência sustentar o encaminhamento que é o regimental, é também a compreensão deste relator. Sim, eu perfeitamente só quero ratificar, eu já vou te dar a palavra, tá, senador? Eu fico, assim, perplexo com relação a isso, né? Às vezes a gente fala que está na Constituição Federal que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Olha, o que nós temos presenciado de determinadas decisões é verdadeiro absurdo. Não tem como você ressuscitar, por exemplo, um mandado de segurança arquivado há 3 anos e conceder um habeas corpus de ofício para pessoa jurídica. Então, isso faz com que a credibilidade nas instituições, elas ficam de alguma forma... Veja que eu defendo a instituição, pelo princípio da impessoalidade. Agora, todos nós aqui, como eu defendo o Senado, mas cada um dos 81 senadores respondem também pelos atos que assim o faz, seja administrativo, seja civil ou criminalmente. Então, eu quero deixar claro isso, que eu também não compactuo com isso, e eu, por mim, essa presidência decide que nesses requerimentos que há consenso, vamos proceder à votação simbólica e vamos passar para a votação nominal daqueles que foram destacados. Por gentileza. Perfeito, presidente, senador Fabiano Contarato. A sua indignação é a minha e eu acho que é de todos os colegas aqui. Né? O Senado Federal ele foi violentado. Essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta, ministro da Justiça do Lula e também foi indicado ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Então, isso é uma violência contra o parlamento, justamente para acontecer o que está acontecendo aqui, a gente se inviabilizar uma sessão que poderia ter resolvido, e a gente já poderia estar ouvindo o senhor Vladimir aqui, que é uma importante oitiva, a gente está perdendo, vendo o procedimento, porque existe uma interferência. Agora eu queria aproveitar, já que o senhor mesmo tocou na questão da decisão do ministro Gilmar Mendes, através de uma pessoa jurídica, resgatar, arquivado o mandado de segurança, para inviabilizar uma decisão do colegiado para quebrar, senador Marcos Duval, o sigilo da Maridit, da empresa lá de Marília, do Toffoli, dos irmãos da família do Toffoli, do ministro Toffoli, já que houve esse coleguismo aí do ministro Gilmar Mendes, eu lhe pergunto, nós já entramos através da Advocacia Geral do Senado. O senhor tem posicionamento de quando será a resposta? Nós vamos fazer uma visita ao presidente do STF, eu queria que o senhor me chamasse, tá? Porque eu acho importante porque esse assunto não pode ficar embaixo do tapete. Nós quebramos o sigilo da Maridit. E me parece que isso é essencial nessa CPI, e ela precisa, nesse aspecto, de um posicionamento, de irmos juntos lá, saber se vai para o plenário do Senado, para que fique configurado o golpe. Mas pelo menos que fique claro. E a gente não faça de conta que está tudo bem aqui. Porque foi outra violência, senhor presidente. Eu vi que o senhor colocou muito requerimento hoje. E eu queria lhe fazer um pedido para na próxima sessão o senhor, pelo equilíbrio, compensar. O senhor colocou muito requerimento hoje, 90%, pelo que eu pude contar aqui, mais de 90%, só do governo Lula, da base do governo Lula. Né? Senador Humberto Costa, senador Soraya Tronic, né? Eu tenho vários requerimentos meus, né? Que eu já falei para o senhor, não vou repetir aqui para lhe poupar, mas o senhor coloque na próxima, são requerimentos importantes, assim como os que a gente aprovou
né, de que o senhor marque as sessões para a gente poder ouvir os convidados aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para a ciência, essa presidência já solicitou uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e estou aguardando a data para comparecimento e diálogo dessa presidência com o presidente do STF. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!